Bora estudar para aprender de verdade? Olá, meu nome é Laura Pimenta e hoje eu vim aqui para te ensinar um método de estudos para você estudar para a prova que você quer fazer. Seja Enem, concurso, qualquer outro vestibular, uma prova de seleção para a escola de ensino fundamental, de ensino médio, qualquer prova de seleção que você precise fazer, você pode estudar com esse método. Esse é um método baseado em resolução de questão e que você faz uma dissecação da questão para aprender de verdade. E aqui vem um ponto muito importante. Não é olhar resolução de questão. Se olhar a resolução de questão ajudasse a aprender de verdade, todo mundo tinha feito medicina. Por que que isso é tão importante? Eu já preciso falar isso desde agora. Muita gente estuda com questão e faz as questões, só que na hora de corrigir a questão, ela olha a resolução. O que que é olhar a resolução? É você pegar o raciocínio de outra pessoa emprestado. E isso para o seu cérebro não tem relevância nenhuma. Deixa eu te explicar uma coisa. O cérebro não abre mão de relevância. Ele só vai guardar na memória de longo prazo aquilo que for relevante para ele, aquilo que for significativo. E como que ele vê, como ele enxerga essa relevância? A partir dos estímulos. Quando você só olha a resolução, então você errou a questão. Olha a resolução, isso é pobre em estímulo. E só ler a resolução de outra pessoa não te fez caminhar nenhum processo, não te fez realizar quase nenhuma sinapse, não vai te dar aquele start. Ah, Laura, mas eu já fiz algumas questões e aí quando eu olhei a resolução, eu falei, ah, agora eu entendi. Você tentou fazer mais questões parecidas com aquela? É muito provável que você não tenha conseguido repetir aquele raciocínio da pessoa, a não ser que você voltou naquele raciocínio várias vezes e foi reproduzindo aquele raciocínio. E isso não é aprender, isso é decorar. E qual a diferença, gente? A diferença é que quando você aprende a pensar por si mesmo, quando você cria o seu próprio raciocínio, o que você está fazendo é criando caminhos dentro da sua mente, que são as sinapses, que estão deixando o processo de aprendizagem cada vez mais fácil. Isso faz com que cada vez que você aprende, você consegue aprender mais e mais rápido. Então, esse método que eu vou te ensinar hoje não tem atalhos. Ele não é um caminho simples e fácil, porque isso não é aprendizagem. O que eu quero te ensinar aqui hoje é para que você consiga realmente pegar uma questão que você errou, aprender tudo que você pode aprender com ela e quando aparecer outra questão parecida ou pelo menos do mesmo assunto, você vai saber fazer porque você aprendeu de verdade com aquela questão. Meu objetivo aqui é que você realmente consiga alcançar o objetivo que você quer. E você só vai alcançar seu objetivo quando você começar a estudar para aprender de verdade. Então vamos entender que método é esse? Vou abrir aqui o quadro para vocês. Então, o que é a dissecação? O nome desse método, gente, é muito intencional, porque o que você vai fazer é realmente uma dissecação da questão que você está estudando, certo? Então, o que que eu quero que você faça? Essa aula vai ser muito prática. Quero que você pense em alguma questão que você já tentou fazer e errou, ou que você tentou fazer e ficou com dúvida. Ou se não, Laura, não tem uma questão dessa. Então você vai fazer o seguinte: pega alguma questão de uma matéria que você sabe mais ou menos. Então, não pega uma questão que você sabe muito, não, uma matéria que você sabe muita coisa, não. Uma matéria mais ou menos, que você tem ali um pouco de dúvida ainda naquele tipo de conteúdo. Pega uma questão dessa e você vai tentar fazer. O primeiro passo é isso, fazer a questão. E aí você vai tentar fazer. Ok, fez. Você acertou ou você errou a questão? Você fez com facilidade ou você teve dúvida? A dissecação, ela vai servir para questões que você teve dúvida ou para questões que você errou. Laura, eu tive dúvida, mas eu acertei. Ela vai ser dissecada também. Por quê? Você acertou, mas talvez você tenha acertado enganado. Talvez você tenha acertado pelos motivos errados. Então, a dúvida você também vai descobrir na dissecação. Você vai usar a dissecação para entender por que que você ficou com dúvida e o que que você vai ter que estudar, né, naquela questão para não ter aquela dúvida mais em outras. O que é a dissecação? A dissecação é o que a própria palavra diz, gente. Você vai detalhar.
Você vai analisar profundamente cada questão. Então, é uma análise profunda. E essa análise profunda você faz a partir de pesquisa. Laura, como assim pesquisa? Você vai pesquisar tudo sobre a sua dúvida ou sobre a questão, menos a questão. Você nunca vai pesquisar a questão, gente. Por favor, repete isso comigo. Nunca vai pesquisar a questão. Porque a partir do momento que você pesquisou a resolução da questão, você está pulando o processo e você está impedindo a sua aprendizagem de acontecer, tá bom? Então, o que que você vai pesquisar na questão? Vamos supor que você acabou de fazer uma questão de matemática e você sabia que você precisava de uma fórmula para resolver aquela questão, mas você não sabia a fórmula específica. Então, se você não sabia aquela fórmula, você vai pesquisar a fórmula. Laura, eu vou pesquisar a fórmula onde? No Google, certo? Vai lá, pesquisa no Google. Se você tem um livro que você gosta, que você confia, pesquisa no seu livro, certo? Laura, eu posso pesquisar no YouTube? Depende. Depende do quê? Depende do grau da sua dúvida, do grau de dificuldade que você teve com essa questão. Então, se você só precisa de uma fórmula, pesquisa só a fórmula. Agora, se você não entende o conteúdo da questão, é outra história, mas eu já vou chegar lá, tá? Então, pesquisar a fórmula. Ok, não, Laura, não era uma questão de matemática, não. Era uma questão de português e tinha alguns conceitos que eu não me lembrava. Tinha os nomes de umas épocas literárias que eu não lembrava o que que significava. Então, você vai pesquisar os conceitos. Pesquisa os conceitos. Onde, Laura? Do mesmo jeito, no Google, em livro. Aqui os conceitos você talvez até possa pesquisar no YouTube, dependendo do nível, né, do que você precisa. Talvez você precisa só de uma definição rápida. Pesquisa no Google mesmo. Lê aquilo que aparecer no Google. Laura, eu posso entrar no primeiro link? Eu te sugiro olhar pelo menos 2 ou 3 links, certo? Para você comparar as informações. E aí ver qual deles está mais próximo com o que você lembra de ter estudado, ou qual você acha que está mais confiável, tá? Sites confiáveis principalmente. Eu sei o que que você está pensando. Laura, posso pesquisar no chat GPT? Gente, evitem, tá? Por quê? O chat GPT não vai te dar a resposta certa sempre. E para você conseguir criticar, analisar e avaliar se aquela resposta é certa ou não, é muito provável que vai demorar muito, ou talvez você nem consiga dizer se está certo ou não. Então, o ideal, procura no Google, vai nos 3 sites confiáveis, compara aquelas informações. Talvez você tenha um livro, né, da escola, compara aquela informação com o que está no livro da escola, numa apostila, alguma coisa assim. Vai ser melhor para você. Inclusive, se você está gostando desse método, se você nunca tinha visto, né, estudar assim antes, e você gostaria de um método ainda mais profundo, mais estruturado e organizado, eu vou deixar aqui na descrição o link da espiral da aprendizagem. A dissecação faz parte de um método que eu criei para estudantes que estudam para uma prova poderem se organizar e estudarem sozinhos, com autonomia, sendo protagonistas daquilo que eles querem aprender. Então, se você estuda sozinho e quer dar mais espaço na sua autonomia, quer se desenvolver mais, se tornar um estudante de alta performance, entra aqui no link da descrição, que eu ainda vou te dar um descontão que está acontecendo aqui por tempo limitado, mas corre lá, eu acho que você vai gostar. Continuando. Se você, por exemplo, ficou com dúvida em alguma palavra, era uma questão de história e você viu uma palavra difícil lá no texto e você não sabia o que que significava aquela palavra. Então pesquisa o significado das palavras, certo? Você vai pesquisar simplesmente tudo aquilo que você não entendeu na questão. Se foi uma palavra, pesquisa a palavra. Se foi um conceito, pesquisa o conceito. Era uma fórmula, pesquisa a fórmula. Agora, Laura, e quando o problema for o conteúdo da questão? Eu não sei o conteúdo. Aí você vai estudar aquele conteúdo, certo? Só que esse estudo do conteúdo para a questão tem que ser um estudo mais cirúrgico. Você não vai aqui ficar uma semana estudando aquele conteúdo para a questão.
A não ser que seja um conteúdo que você nunca viu na sua vida. Aí vai ser realmente um estudo mais prolongado, tá? Mas se for assim, é uma matéria que você tem que relembrar. Então, tenta pensar o seguinte: o que dentro daquela matéria que você precisa relembrar para fazer essa questão? Ah, era uma questão de funções. Só que ela era uma questão de função de segundo grau. E o que eu não lembro é como eu analiso o gráfico de função de segundo grau. Então, você vai tentar estudar o gráfico da função de segundo grau. Então, você vai ser mais cirúrgico. Você não vai começar estudando funções lá atrás, aí estuda de primeiro, estuda de segundo, para voltar e fazer essa questão. Não, seja mais cirúrgico. Estude só aquilo que você precisa para aquela questão, certo? Nessa parte que você está estudando o conteúdo, aqui sim, você pode estudar em vídeo, certo? Você pode ir lá no YouTube e olhar, né, algum vídeo que você queira. Talvez você tenha alguma plataforma de cursinho para pré-vestibular ou até para concurso, que tem aulas, né, sobre aquilo que você precisa. Então, procure aquela aula ali na sua plataforma para ver se com aquela aula você consegue relembrar o conteúdo que você precisa para fazer aquela questão. Esse é o momento. É aqui que você tem que aproveitar para aprender aquilo que você precisa fazer para a questão, certo? Laura, por que que eu tenho que fazer tudo isso se eu só quero fazer uma questão? Porque é aquilo que a gente falou no início. Você está dando estímulo para o seu cérebro aprender de verdade. Quanto mais você pesquisa, quanto mais perguntas você faz, quanto mais perguntas você tenta responder, maior é o estímulo que você está dando para o seu cérebro, mais sinapses ele está criando e maior a chance de você conseguir aprender aquilo de verdade, certo? E ainda acontece uma coisa muito, muito importante. Quando você faz esse método de dissecação, você não aprende só para a questão, você aprende para outras questões. Então, não fique preocupado com o tempo que você está gastando para resolver aquela questão. Tem que gastar tempo mesmo, porque você está aprendendo. Tem gente que disseca uma questão em 15 minutos. Laura, eu precisava só de algumas definições, depois que eu li as definições, eu voltei na questão, li a questão, é isso. Ok, ótimo. Tem gente que demora 2 horas, 3 horas para dissecar uma questão. Tem problema? Claro que não, porque ela está aprendendo fazendo esse processo. E ela está aprendendo de verdade. E aquilo não vai servir só para aquela questão, vai servir para outras questões que ela for fazer depois. Ou seja, na verdade, você está poupando seu tempo no futuro. Além disso, gente, para quem tem pouco tempo para estudar, a dissecação é a melhor maneira para você gastar o seu tempo de maneira significativa. Por quê? Eu falo isso nas outras redes sociais, já falei isso muito, eu sempre falo com os meus estudantes. Não adianta você querer ficar lendo, 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 fazendo resumo, assistindo aula atrás de aula atrás de aula. Se você está tendo um estudo passivo, não adianta, seu cérebro não vai aprender. Se você fica ali batendo sempre na mesma tecla, tentando estudar uma matéria e não consegue aprender nada, e no outro dia você repete o mesmo processo, não vai adiantar, você está gastando seu tempo. Quando você usa o seu tempo para dissecar questões, você está ativo o tempo todo. Porque você tem que fazer as perguntas, você tem que criar a sua pergunta para jogá-la no Google. E aí acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte: você pesquisa o que é tananã. Aí quando você começa a ler o que é aquele tananã, aparece uma outra coisa que você não sabe. Mas o que que é isso? Aí você vai lá, ok, mas o que que é isso? E aí você vai descobrindo novas coisas o tempo todo ativo, o tempo todo aprendendo a pensar. Isso é o ouro. É isso que te faz aprender. Pensar. Beleza, Laura, eu fiz, pesquisei as coisas, o que que eu faço? Você volta na questão e tenta refazer a questão. Sempre, toda vez, pesquisou alguma coisa? Já tem alguma resposta para alguma pergunta sua? Volta na questão. Sempre volta na questão. Por quê? Quando você volta na questão, você vai ler de novo, interpretar de novo e ver se aquilo que você pesquisou já é suficiente para responder a questão. Agora você consegue responder a questão? Não, Laura, eu ainda não consegui responder a questão, ainda tenho dúvida.
Mas vai acontecer uma mágica aí. A sua dúvida já vai estar mais clara. Quando você volta na questão, lê e vê que você ainda não sabe responder, você já sabe o que está te impedindo de responder. Aí você, ah, tá, não, isso aqui eu não entendi ainda. Volta lá, pesquisa aquilo, lê, assiste alguma coisa, ou escuta alguma coisa, vê algum exemplo. Exemplo é bom também, tá? Às vezes você precisa fazer alguma coisa mais matemática, né? Você precisa resolver algum exercício com cálculo, mas você não sabe resolver aquele cálculo, você não sabe fazer aquela conta. Então, pesquise por exemplos. Não pesquise a questão, pesquise exemplos daquela operação sendo resolvida. E não é a mesma operação da sua questão, né? Por favor. Você vai pesquisar uma operação parecida, do mesmo tipo, e vai ver exemplos daquilo. E vai isso. Vai e volta. Pesquisa, lê a questão. Já consegue responder? Então responde. Acertou? Ótimo. Pronto, você aprendeu a dissecar. Não acertou ainda? É porque ainda tem alguma coisa para você entender. Lê a questão de novo, vê o que que você ainda não entendeu, volta para a pesquisa. Esse vai e vem é o que vai te ajudar a aprender de verdade, certo? Confia no processo. Ele não é rápido, ele não é simples e no início ele inclusive é difícil. Mas eu não estou aqui para te ensinar uma coisa fácil. Eu estou aqui para te ensinar a aprender mesmo, para a vida. Porque eu quero que você tenha sucesso na prova que você vai fazer. Eu quero que você passe no Enem. Eu quero que você passe no concurso. Então, eu não quero que você fique aqui de manhãzinha, né? Vou te dar macete para você aprender a fazer uma operação mais rápida. Não, não é isso que eu vou te ensinar. Eu quero te ensinar a ser autônomo nos estudos. Eu quero te ensinar a realmente não depender de macete. Eu quero que você aprenda a aprender. Então, o que que vocês vão fazer? É esse processo que vocês vão repetir com as questões que vocês têm em casa, certo? Como que eu sugiro que vocês façam isso? Eu sugiro que vocês façam com 5 questões primeiro. Peguem 5 questões que vocês sabem que ficaram com dúvida ou que vocês erraram. Tente fazer essas 5 questões pelo método de dissecação. Conseguiu fazer as 5? Tá seguro? Agora faz 10. Agora, faz uma lista inteira. Faz uma lista, corrige o gabarito da lista. Corrigiu o gabarito? Viu que você errou algumas? Ah, as dúvidas. Laura, o que que eu faço com as dúvidas? Marca as dúvidas quando você estiver fazendo a questão. Então, quando você estiver fazendo a questão, marca aquela dúvida. Depois você vai marcar se ela está certa ou errada, certo? Lembrando, não olhe a resolução. Inclusive, se você puder, não olhe a resposta também. Só corrige se está certo ou está errado. Só X ou o check. Porque você não fica com aquela resposta na cabeça. Porque se você tiver a resposta na cabeça, você também meio que vai roubar o processo. Porque você vai tentar chegar naquela resposta. E isso não é aprender. Você não quer chegar na resposta. Você quer aprender com a questão. Agora, mais um recado, gente. Se você precisa de um atendimento personalizado, você quer um acompanhamento individual só para você, para conseguir corrigir essas questões de uma maneira ainda mais intencional, se você quer ajuda para tirar as suas dúvidas, entra aqui em contato com a gente. Nós temos os melhores professores particulares para te ajudar. Então é isso, gente. Deu para entender? Vocês conseguiram entender o que é esse processo de secação? Então, só resumir. Você tem uma questão que você teve dúvida ou que você errou, você não olha a resolução, você corrige a partir de pesquisa, você disseca, você analisa profundamente aquela questão e pesquisa tudo aquilo que você não sabe para conseguir voltar na questão e refazer. Conseguiu refazer? Ótimo, passa para a próxima questão. Não conseguiu refazer é porque você precisa fazer mais perguntas, você precisa pesquisar mais para conseguir entender aquilo que você quer entender para a questão. Então coloca isso em prática, eu juro que vai mudar a sua vida como estudante. Não vai ser fácil no início. Eu não estou te prometendo uma coisa fácil, mas eu estou te prometendo que se você fizer isso durante um mês, com as questões, com todas as questões que você fizer, ficar com dúvida ou errar. Se você fizer isso durante um mês, com várias questões, o resultado disso vai ser tão significativo que você não vai querer estudar de outro jeito. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.